Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais um podcast do Grupo Bittencourt. Eu sou a Isis Brum, editora de conteúdos dos portais Estratégias e Negócios e sua franquia, ambos do Grupo Bittencourt. Eu estou aqui com o Alexandre Magno, CEO da Gnevin, que acabou, inclusive, de fazer uma apresentação super bacana no palco do BeConnected. Seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado, Isis. Um prazer estar aqui com vocês. Estou encantado com o evento até aqui e muito legal estar participando do podcast. E conta para mim, então, um pouquinho, né? Já puxando aqui para a gente apresentar a empresa. A gente ficou aqui testando o nome, que para mim ainda é um pouquinho complicado. Conta da origem dela. O Dave Snowden, inclusive, né, fez a apresentação via videochamada. Eu queria que você colocasse a nossa audiência a par, então, da grandeza, né, da empresa e também contar um pouquinho da sua trajetória. Obrigado. A Gnevin Company, ela é uma empresa britânica com mais de 20 anos já de atuação no mercado, onde a nossa especialidade é complexidade, né? E essa complexidade ela é aplicada nas organizações de diversas formas, seja nas suas estratégias de negócio, seja nos seus programas de transformação. Então, a gente ajuda as empresas a lidarem com as situações e com os contextos complexos que elas estão enfrentando, né? O Dave Snowden, como você bem falou, ele é o fundador da empresa, ele é galês, por isso que esse nome diferente. Gnevin, na verdade, significa lugar de múltiplos pertencimentos, e que a gente tem justamente no nome, esse nome para ajudar as empresas a entenderem que dentro do contexto empresarial elas têm vários pertencimentos lá dentro, só que as coisas não acontecem de uma forma única, isolada. É mais complexo do que a gente gostaria, né? E qual que é a sua trajetória? Como é que você chega, então, a fazer parte da empresa? Eu venho do mundo de tecnologia e há uns 20 anos atrás, mais ou menos, eu comecei a trabalhar com transformações organizacionais. Primeiro com os movimentos de agilidade, então tive 2 empresas aqui no Brasil que passaram por processo de M&A e no último ano eu recebi o convite do Dave, já trabalhando como parceiro do Dave há mais de 10 anos. Então, ano passado, eu recebi o convite do Dave de montar a operação aqui no Brasil e a gente está já há quase 2 anos aqui apoiando empresas brasileiras a lidar com complexidade que no nosso país não é um tema tão exclusivo assim, né? Com toda certeza. Mas para a gente ter mais clareza, o que é essa tal complexidade? Ótima pergunta. Quantos minutos a gente tem? 60, 50? Adoraria passar a tarde toda aqui falando com você. Mas vamos lá. Complexidade, a gente usa o termo complexidade muitas vezes no vulgar, no dia a dia, para representar qualquer coisa que seja difícil, né? Se alguma coisa é muito difícil, a gente fala, nossa, isso aqui é complexo. Mas, cientificamente, essa não é a definição correta de complexidade, né? Complexidade está ligada diretamente à imprevisibilidade, a uma incapacidade que a gente tem de controlar situações, né? Então, a complexidade ela se mostra presente quando você está numa situação que, independentemente do quão experiente você é, do grau de conhecimento que você tem, coisas podem acontecer ali e você não está esperando. E você vai ter que lidar com aquela situação. Então, essa incerteza, essa volatilidade, ela é representada cientificamente pela complexidade. E aí é um ponto super bacana, porque muitas empresas usam justamente um mantra ali de precisamos evitar complexidade. Mas, cientificamente, isso é uma falácia, porque você não evita complexidade. É igual você falar, precisamos evitar a chuva. Você não evita a chuva, você aprende a lidar com a chuva, você aprende a se beneficiar da chuva, você aprende a se proteger da chuva. Ao mesmo tempo que você se protege, você se beneficia. Então, já passou da hora dos executivos, das lideranças organizacionais entenderem que complexidade é algo que eu preciso entender para poder me beneficiar dela e para poder me proteger dela quando eu precisar, né? Bom, e aí, então, escalar num ambiente tão complexo e imprevisível cada vez mais, né? Não só nos negócios com as permacrises, né? Mas também num cenário de extremos climáticos, né? Que vem trazendo um grau maior de complexidades para a gente lidar. Como é que a gente faz esse movimento? Eu falo assim, há 10 anos atrás, mais ou menos, a gente tinha uma dificuldade muito grande de levar o tema complexidade para dentro das organizações,
Porque justamente pelo ponto que eu falei antes, da resistência que se via sobre esse tema, né? Eu costumo dizer que houveram 2 eventos recentes que eles têm nos ajudado muito a levar esse tema para dentro das organizações. O primeiro foi a pandemia. Se alguém negava a complexidade com a pandemia, deixou de negar, porque tudo mudou, os modelos de negócios todos foram desafiados, novas oportunidades de negócios surgiram. Então, quem estava ali mais posicionado para lidar com complexidade conseguiu lidar melhor com a situação. E hoje, a inteligência artificial. A inteligência artificial surgiu de uma forma em que, de repente, o Google, que nós falaríamos há 5 anos atrás como algo, né, imbatível, intocável, as pessoas estão deixando de acessar o Google. Então, assim, tudo isso trouxe para o contexto organizacional algo que as empresas não estavam acostumadas a reconhecer. Agora, respondendo a tua pergunta e conectando complexidade com crescimento, né, que é o tema aqui do nosso evento. Quando a gente fala em crescer, as organizações elas têm muito a ambição, ou melhor, a tentação de querer crescer repetindo aquilo que elas fizeram e deram certo. Isso, para a complexidade, é um caminho para armadilhas. Porque você fala, olha, se eu já cresci esse negócio, por exemplo, de 10 para 200 pessoas, para crescer de 200 para 2.000 é a mesma coisa. É só eu aumentar aqui a intensidade disso, colocar mais dinheiro, etc. E é uma falácia enorme. Né? Para você crescer, quanto mais você cresce o teu negócio, mais você expõe ele à complexidade. E a complexidade ela não está nem aí para o jeito com que você cresceu até aqui. Ela impõe a realidade dela e você tem que aprender a lidar. Então, o que a gente tem levado para as organizações é de que algo que é essencial para você lidar com complexidade é você conseguir identificar dentro da tua empresa quais contextos são mais ordenados, estáveis, quais são mais complexos, quais estão à beira do caos. E, a partir daí, você trabalhar com estratégias e mecanismos de trabalho diferentes. Então, aquela ideia de querer que a empresa seja toda igualzinha, que todo mundo funcione igual, que todo mundo aqui tem o mesmo perfil de liderança, que todo mundo tem o mesmo perfil de execução, isso aqui é um prato cheio para a complexidade derrubar qualquer negócio. E aí vem novamente voltando para o nome Kinevin, múltiplos pertencimentos. As empresas têm que aceitar essas múltiplas realidades que existem dentro dela para aprender a conseguir lidar com cada uma da forma adequada. E quando a gente fala de franquia ou de redes de negócio, como isso se aplica? Olha que legal. E quando a Cláudia que me procurou, né, para fazer o convite para o evento, eu fiquei muito feliz justamente porque o mundo de rede de franquias, né, sempre teve ali uma das indústrias, talvez, que sempre olhou como a questão da repetição como uma fórmula de sucesso. Né? Se eu pegar... Manualização, padrão de operação. Exatamente. Só que um ponto que eu acho que todo mundo reconhece, todo mundo que está nos ouvindo aqui do universo de franquias reconhece, é que um negócio de franquias não é só aquela ponta que você enxerga ali no shopping padronizado, com as lojas das mesmas cores, com o mesmo perfil de funcionários, etc. Há todo um ecossistema por trás disso que está exposto a um mercado cada vez mais complexo. Então, se a rede de franquias não fosse exposta à complexidade, por exemplo, não teriam sido desafiadas na pandemia. Não estaria sendo desafiada agora com inteligência artificial, não estaria sendo desafiada com as mudanças de relacionamento de mercados, com política internacional, etc. E tudo isso desafia mesmo as franquias. Então, eu fiquei muito contente quando a Cláudia trouxe para mim e falou, Alexandre, a mentalidade do empreendedor de franquias, ela está mudando e tem que mudar o mais rápido possível para ele aceitar essa complexidade e aprender a lidar com ela. E aí eu fiquei muito feliz de poder vir falar para esse público, para justamente abrir os olhos para esse público de que complexidade não é inimiga, pelo contrário, ela pode trazer enormes benefícios e oportunidades para um ecossistema de franquias. Sem dúvida, porque tem algumas redes que ainda acreditam que o e-commerce compete com as lojas físicas, né? Exato. Precisa vencer ainda essas armadilhas, como você colocou, e que a pandemia já mostrou para a gente que não, né? Essas plataformas, esses canais de venda, eles estão a serviço do consumidor, né? E a loja é também um ponto de conversão,
não necessariamente para o e-commerce, porque são pontos diferentes, né? Exatamente. E assim, algo que a gente tem visto com frequência no mercado é a questão da força das polarizações, né? Então, a gente vê isso em todos os lugares. Então, se a política da polarizada, a troca de governo impacta, porque são políticas diferentes, impacta no negócio, quão preparado você está para lidar com essa mudança? O perfil do consumidor, né? A gente teve aqui mesmo no evento uma palestra que mostrou uma tendência dessa também polarização, de trocar rapidamente o perfil do consumidor de uma hora para outra. E se o teu negócio está muito focado e encaixotado dentro de um único olhar, quando você precisa fazer esse movimento rápido, o teu negócio não permite. E aí é a complexidade, como a gente costuma dizer, a complexidade comendo o seu negócio no café da manhã. Ali. Isso é uma característica de Brasil, um mercado que está em amadurecimento, ou vocês também observam em outros mercados, né, mais amadurecidos, como o da Europa, por exemplo? Eu adoro quando me fazem essa pergunta, porque é um dos momentos que eu tenho para fazer uma das coisas que eu mais gosto, que é elogiar o nosso país, né? Como eu falei, a própria Kinevin Company, que é especializada em complexidade, ela nasceu lá fora, né? A gente vê isso no mundo inteiro. E o que a gente vê a nosso favor é que, por incrível que pareça, a nossa, talvez, indisciplina em planejamento, ou o jeito brasileiro que muito se fala, se você discipliná-lo, ele é um ótimo ingrediente para lidar com a complexidade. Então, isso, na verdade, pode ser um diferencial competitivo para empresas brasileiras, né? Que a gente tem essa aceitação por experimentação, por tentar, isso meio que já vem no nosso DNA de brasileiro ali. Só que às vezes é meio solto demais. Se a gente consegue pegar esse superpoder que a gente tem e canalizar para o lugar certo, eu conheço uma série de países por aí que vão ter que nadar muito para lidar com esse tipo de situação. E como é que foi para você subir ao palco e fazer essa apresentação? Você falou bastante do convite da Cláudia, né? Que é a nossa fundadora, inclusive. Participar com o Dave, né? Eu acho interessante, assim, porque a gente consegue fazer uma apresentação com ele em outro país, você aqui, falando para um público bastante qualificado, em busca, né, desse tipo de informação para entender o seu momento e a melhor forma de conduzir o seu negócio. Porque se o ambiente é complexo, deve ser ainda mais complexo manter o legado, construir e manter, né? Então eu queria saber como é que foi para você esse momento. Foi ótimo, é um evento especial, com um público que realmente está se aproximando do tema. Fazer a apresentação com o Dave é sempre muito importante, porque o Dave tem todo o olhar de cientista, né? O olhar científico por trás da complexidade, que já é um tema difícil, né? E parear com ele é sempre legal, porque ele traz uma perspectiva um pouco mais cientista, que dá uma reputação para a informação, dá uma credibilidade para a informação ali que a gente está trazendo, e eu pego e aterrizo isso para uma realidade que as pessoas olham e falam assim, nossa, isso conecta com o meu mundo, né? Isso não é só coisa de academia, não, a complexidade ela existe no meu negócio. Então, foi muito legal organizar isso, trazendo a visão científica do Dave, adicionando a forma com que a gente está aplicando isso e trazendo histórias de empresas brasileiras que já estão se beneficiando do saber lidar com complexidade. Você pode compartilhar algum case? Na própria apresentação, a gente falou ali do case da Algar, que é uma empresa que a gente tem trabalhado aí há quase um ano com eles, onde todo o redesenho da empresa, né, todo o redesenho da estrutura organizacional foi feito com esse olhar de complexidade, para garantir que os múltiplos pertencimentos, né, que os múltiplos contextos que a gente tem dentro da organização pudessem utilizar estratégias de forma mais adequadas ao seu nível de complexidade. Então, isso já tem mostrado tornar a organização mais ágil, a organização mais flexível, sendo dura onde tem que ser, mas sendo leve onde precisa ser, né? A gente trouxe também um caso aí do estado de São Paulo, representado pelo IPT, Instituto de Pesquisa em Tecnologia, onde as nossas pesquisas com olhar de complexidade ajudou a identificar sinais fracos para potencializar o papel do pesquisador no nosso estado. Então, foram 2 cases legais para compartilhar. Quando a gente fala desse ambiente complexo, sempre me vem o varejo à mente e me chama a atenção um case com pesquisadores.
Exatamente. Quando a gente fala de pesquisa, né? Foi um outro assunto que eu trouxe. As nossas pesquisas, a pesquisa que ela é feita de um jeito mais ordenado, quando você tenta aplicá-la num ambiente complexo, ela chega enviesada. Então, a gente vê isso em muitas empresas. Você vê, por exemplo, temas como transformação cultural. Você precisa fazer uma pesquisa em volta daquilo, em como é a cultura daquela empresa. Cultura é um tema extremamente complexo. Se você vai fazer pesquisas para tentar identificar uma cultura da sua empresa com perguntas diretas, né? O que você acha que é isso? Você acha que nessa empresa você recebe poder? Você acha... você não vai conseguir ler o que é realmente a cultura daquela empresa. Então, pesquisa, muito mais do que sim e não, né? É muito mais do que sim e não. E é muito mais do que a opinião das pessoas. Então, você tem que conseguir enxergar o que acontece, ao invés de perguntar para as pessoas o que acontece. Né? Então, por isso que as sondas, que são a nossa estratégia de fazer pesquisa para complexidade, elas são muito úteis. A cultura nem sempre é o que se fala, mas muito aquilo que transpassa, né? Que fica ali no indizível, digamos assim. Eu gosto muito de uma metáfora que fala que a cultura é como a tua sombra, né? Então, às vezes, você tentar mudar a tua sombra diretamente, você não vai conseguir, né? Então, você precisa... Se você quer uma sombra diferente, você tem que mudar você mesma. E na hora que você vai fazer a pesquisa para entender a tua cultura, não adianta você olhar para a sombra, que é o que normalmente as pesquisas fazem. Então, exatamente o que você falou. Sem dúvida. Alexandre, nosso tempo acabou. Poxa. A conversa foi maravilhosa, inspiradora. Acredito que vai despertar muitas reflexões em quem vai nos assistir ou nos ouvir depois. Muito obrigada pela sua presença aqui. Isis, o prazer foi meu. Ótima conversa. Um prazer estar aqui. Obrigada. Se você quer estar entre as lideranças que estão redesenhando o futuro dos negócios, do varejo, da indústria e do franchising, o BeConnected é o seu lugar. Acesse www.beconnected.com.br e garanta a sua presença na próxima edição. Até o próximo episódio.